Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, é hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Nós estamos estudando um movimento denominado Testemunhas de Jeová, ok? E nós falamos, eu comentei no bloco anterior, que quando surgiram as Testemunhas de Jeová, tem que ter um começo. Então o fundador começa o movimento com Charles Taze Russell. O Charles Taze Russell, ou Charles Russell, foi quem começou o movimento. Então vou pedir para a nossa editora colocar aí na tela o slide do Charles Taze Russell. Ele começa o movimento em 1872. 1872, ele tem 20 anos de idade. 20 anos de idade. E vai até 1916. É novo, começa o movimento, tá bom? Muito bem. Ele escreveu uma profecia. Ele disse que Jesus voltaria em 1874. Ele falou que a volta de Jesus em 1874. Depois ele mudou e disse o seguinte, né, e que o Armagedon, aquela guerra prevista em Apocalipse, que nós vamos estudar depois em escatologia, ia acontecer em 1914. Então ele documentou isso aí, olha. A volta de Jesus em 1874, ele disse que era de uma forma invisível. Jesus voltou, mas invisível, não dava para ver. E em 1914 teria o Armagedon, só que não aconteceu. Aí ele mudou para 1915, também não aconteceu. Aí ele mudou para 1916, 17, 18, não aconteceu, só que ele morreu e não aconteceu. Ora, se um líder religioso profetiza que vai acontecer alguma coisa, né? Profetizar é isso, ele fala que vai acontecer alguma coisa, documenta o que vai acontecer e não acontece, o que ele é chamado na Bíblia? Então vamos ver o que a Bíblia fala. Não sou eu que vou falar, é a Bíblia que fala. Deuteronômio, no capítulo 18 e no verso 21 e 22. Eu vou ler para você. Olha o que diz a palavra de Deus. E, se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor nele. Ou seja, é um falso profeta. É isso que a Bíblia fala, não tem outra alternativa. Então, profetizou, olha, o Armagedon, a guerra, o domínio, a queda, a derrubada de Satanás, né? A presença de Jesus, que o Armagedon é uma coisa para Testemunha de Jeová importantíssima. Vai acontecer em 1914, não aconteceu. Vai acontecer em 1915, não aconteceu. Vai acontecer em 1918, não aconteceu. E documentou e não aconteceu, do que a Bíblia chama? Do que a Bíblia chama? Falso profeta. Não sou eu que chamo. Mas daí ele morreu e veio o seu sucessor, o segundo presidente do movimento denominado Testemunhas de Jeová. E eu queria dizer para você que está me assistindo, de repente você é uma testemunha de Jeová e nunca ouviu falar nisso. Você pode entrar no site de busca na internet ou conversar com a sua liderança, que elas vão mostrar para você. Tá bom? Aí, o sucessor dele foi Joseph Rutherford. Joseph Rutherford, ou mais conhecido como Rutherford, ele já marcou ele assume em 1917, com a morte do Russell, e fica até 1942 como presidente das Testemunhas de Jeová. Aí, ele marcou a volta de Jesus para 1925. Eu vou pedir para colocar na tela a ilustração do Rutherford, a imagem dele, né, que é uma imagem pública, né? Então, olha aí o slide. Então, ele marcou a volta de Jesus para 1925. Interessante, né? E ele escreveu um livro interessante, chamado Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão. Olha que interessante. Eu vou até pedir para a nossa editora colocar o livro aí na tela. Coloca o livro aí na tela. Milhões que agora vivem jamais morrerão. Nós temos uma cópia desse livro no ICP. Foi traduzido para 30 línguas. Tiragem de 3.500.000 exemplares. Olha aí a documentação.
traduzido para 30 línguas e 3 milhões e meio de exemplares distribuídos, né? Vendidos, distribuídos, enfim. Milhões que agora vivem jamais morrerão. E nesse livro ele marca a volta de Jesus para 1925. Aí o que ele fez? Dentro da sua teologia, da sua profecia, ele comprou um palacete em San Diego, chamou Casa dos Príncipes, né? Esse lugar que ele comprou, para receber os patriarcas, porque no ensino dele os patriarcas ressuscitariam em 1925 e iam morar no palacete que ele comprou, organizou, ele como presidente. O que aconteceu? Não voltou, ninguém ressuscitou, e segundo a história, ele foi morar nesse lugar depois, né? Olha aí, ó. E agora? O que a Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 18? Quando o profeta fala e não se cumpre, ele não falou em nome do Senhor, é um falso profeta. Então vai para a galeria dos falsos profetas. Agora sou eu que estou falando? Não, é a literatura, está na literatura. Entra aí na internet, você que está duvidando, pesquisa, ou conversa com o ancião, fala, é verdade, aconteceu, está documentado, né? Aí, quando ele morreu, aí o sucessor dele foi o Nathan Homer Knorr, né? O Nathan, ele é de 1942 a 1977. Olha a imagem aí. E o que ele falou? Em 1950, ele lança um Novo Testamento dizendo que Jesus é um Deus com letra minúscula. Acrescenta Deus em João, capítulo 1, verso 1, né? Porque a testemunha de Jeová não crê que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Aí lança em 1971 a tradução do Novo Testamento e disse que o Armagedon acontecerá. Ele disse em 1968 que o Armagedon não ia acontecer. Estava errado 1914, estava errado 1925, que na verdade ia acontecer em 1975. 1975 que ia acontecer a Batalha do Armagedon, onde Jesus ia esmagar o inimigo, né? Em Armagedon, que fica lá no território de Israel, né? Naquela região ali, esse local. 1975. Aconteceu? Não aconteceu. E o que a Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 18, versículos 21 e 22? Se o profeta falar e não acontecer, o que ele é? Falso profeta. Não sou eu que estou falando, está documentado na literatura. É só entrar na internet.